Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro. O mês de novembro é um mês especial. O mês de novembro, ele representa o número 9. O número 9 é nada mais do que os novos fruto do Espírito Santo. E o tema do nosso discurso hoje é: quer a unção, mas não quer servir a direção. Tem muitas pessoas que elas estão atrás do poder, do milagre, mas elas, infelizmente, elas não querem sacrificar as suas vidas em prol da vontade do Espírito Santo, em prol da obra de Deus. A obra de Deus não é uma obra escravitória, é uma obra aonde Ele constrói dentro de nós um caráter perfeito. Porque Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E nós vamos entrar na história de Abraão nesta noite, neste primeiro dia deste mês especial, aonde nós estamos fazendo 30 dias de jejum, para que Deus ele possa lembrar de nós. A Bíblia diz que Deus ele visitou Abraão no calor do sol do meio-dia e fez uma promessa para Abraão e para Sara. A Bíblia diz que Sara riu naquele dia. E Deus ele falou para ela: por que você ri? E ela falou que não riu. Ela mentiu, não é? Mas aí, mesmo assim, a promessa de Deus a Abraão não deixou de se cumprir. Deus, ele falou que daqui a 1 ano ia visitá-la novamente e ela ia ser o quê? Mãe. Então, quer dizer, quando Deus foi naquele dia, praticamente Sara já estava pré-gestante. Porque a palavra de Deus, ela não vai e não cumpre o que Deus determina. Quando Deus ele determina uma palavra na tua vida, ele cumpre com todos os requisitos desta palavra, até se cumprir aquilo que ele prometeu. E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 21, hoje você vai entender que não tem sentimento, não tem mimimi. Ou você obedece, ou você serve a unção que está sobre você, ou essa unção vai ser arrancada de você. Você sabia que Deus, ele dá uma unção e também ele pode tirar a unção? Muitos aí, outrora, tiveram uma unção poderosa, ajudava tantas pessoas, e hoje a unção que está sobre ele não é mais a unção do Espírito Santo, é a unção do espírito do mal, aonde ele está causando diversa destruição, diversas maldades e profetizando maldição na vida das pessoas. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 21, 1. Diz assim: o nascimento de Isaac. Se você não nascer, você não pode dar fruto. Mas para você nascer, você precisa primeiro o quê? Morrer. Se você não morrer, você não vai dar fruto. Porque a semente, ela vai ficar sozinha.
E às vezes você fica sozinho. Você está no meio da multidão, a multidão se alegrando, a multidão se encantando com as maravilhas do Senhor Deus. E você está ali sem entender nada, num vazio que só você sabe que tem dentro de você. Aí a Bíblia diz: o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Deus, ele falar que vai abençoar, ele vai abençoar. Aleluia. E cumpriu o que lhe havia prometido. Ponto. Sara ficou o quê? Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo o quê? Determinado. Você, para poder dar à luz ao batismo com o Espírito Santo, você tem que se engravidar deste momento, desse desejo. O que é uma gravidez? Presta atenção aqui. O que é a gravidez? Quando você detecta que está grávida, você começa a fazer o quê? Planos para o teu filho, para a tua filha. Você começa a acariciar a barriga, conversar com a barriga, como que estivesse falando com teu filho. É ou não é? Por quê? Porque você já está grávida. E Deus, ele quer engravidar vocês hoje dessa certeza de que o batismo com o Espírito Santo, ele é real e vai acontecer na tua vida. Mas para isso você precisa esperar o tempo determinado. Não é no teu tempo, mas se ele não vê em você servidão, se ele não vê em você entrega, ele não vai te dar a direção. Não é como você quer, não é como você espera. Não entra nessa, porque Deus, para te abençoar, ele vai usar o ministro do altar. Se não veio nenhuma direção do altar para você, então você tem que esperar o tempo determinado. E se você não ficar atento ao detalhe do que eu estou falando, você perde a tua resposta. Tanto já aconteceu. Ué, já aconteceu de tu dar aquela distraída ali, tu pega o celular ali, pam, pam, tá lá esperando a tua senha, pam, pam. Oi, amiga, tudo bem? Pum, a tua senha chamou. Você não viu. Já aconteceu isso contigo? E já era. Aí tu tem que ir lá puxar, e quando consegue puxar outra senha? E quando consegue puxar outra senha? Então, não desperdice a oportunidade. São 30 dias aonde vai haver unção, servidão e direção. Aonde vai haver direção, servidão e unção. Aonde vai haver essas três coisas para a tua vida. A Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus. E a Bíblia diz que deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, que Deus lhe havia falado. 3. Os filhos ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque. 4. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 anos. Você está vendo? Ele foi separado. Ele foi separado. A circuncisação, ela é necessária nessa época. Amém? Amém. Então, quando o Espírito Santo ele entra dentro do homem,
ele faz o homem ser um homem novo, um homem diferente. Os maus hábitos já não vêm mais. A tentação vai acontecer. Os pecados vai estar sempre do lado de fora da porta te esperando. As propostas do diabo sempre vai estar sendo lhe apresentada. Para mim, para você, para nós, para todos. Mas só que quando você tem a unção, você ouve a direção e passa a servir com uma servidão de obediência. Você vai pecar, não significa que você não vai errar, não. Pode ter certeza. E não se tenta se matar porque errou, não, porque isso faz parte de quê? Da vida do homem. Infelizmente, nós carregamos uma natureza corrompida. A única natureza tua que se torna uma natureza espiritual perfeita é a espiritual. Agora, isso daqui, meu amigo, ai, doeu. É podre. E se você não tem uma vida espiritual saudável, você vai dar mais ouvido aos seus problemas, às suas dívidas, se tem ou não tem. Você não vai conseguir entender a direção, porque você vai ficar preocupado com o mais, ou com o a, ou com o que, ou com o não. Tudo na tua boca não dá, não tenho, não posso, nem tentou, mas já não consigo, nem se esforçou, mas nem tentou. Aí Deus, ele observa. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala o quê? Que aquele que serve a ele e dá fruto, ele limpa, tira a sujeira, aquilo que está atrapalhando. Era aquele pecadozinho que a pessoa não conseguia largar, era aquela mentirinha que ela não conseguia abandonar, era aquele ciúmezinho que ela não conseguia resistir. Ele vai tirando para dar mais fruto. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Se tu é perfeito, não era nem para tu estar aqui. Era para tu estar na eternidade com Deus. Porque aqui é o lugar onde nós buscamos de Deus a perfeição. Quando nós passamos a andar nos caminhos de Deus. Quando nós passamos a andar na direção de Deus. É por isso que nós usamos a palavra de Deus. Nós não usamos a palavra do Ivanildo, da Rose. Nós não usamos a palavra dos pensadores desta época. Nós usamos a palavra de Deus para poder nos guiar a servir com direção para ter esta unção. Aí a Bíblia diz que no 4, no 5, Abraão tinha 100 anos de idade, 100 anos quando Isaac nasceu, seu filho. Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todos aqueles que ouvirem isso vai rir comigo. Agora deixa eu te falar, a alegria que Deus proporciona para o pastor Ivanildo e para a pastora Rose, não é todo mundo que vai participar dela. Você sabia disso? Pode estar no nosso meio, mas essa alegria só vai para aqueles que recebem a direção e serve com servidão. Não é uma servidão penosa, é uma servidão alegre, é uma servidão prazerosa. Você tem prazer no que faz. E quando você não tem a oportunidade de fazer, você fica triste. Você fica, poxa, como eu queria estar lá. Como eu queria fazer. Mas quando você faz por imposição, por inveja,
ou porque você quer estar ali só para poder ter alguém para conversar. Você sabia? Tem gente que entra no nosso meio porque ela é uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, então ela acha que a pastora tem que dar atenção para ela 24 horas. Não. Vai buscar um psicólogo, pô. Vai pagar lá 200 conto, 300 conto para um psicólogo. Que aqui a gente não é psicólogo. Aqui nós trabalhamos a parte o quê? Espiritual. Nós falamos um pouquinho do lado emocional porque é envolvimento espiritual. Mas não tentar usar a gente como psicólogo que você não vai conseguir. Vai buscar um trabalho profissional, vai trocar uma ideia lá com... Como é o nome daqueles de doido? Como é o nome daqueles de... Não, aqueles que cuidam de doido. Tem o psicólogo e tem o... Não, psicólogo é uma coisa. Psiquiatra, meu amigo. Vai lá, vai conversar com o psiquiatra. Porque, às vezes, a pessoa ela quer fazer o pastor ou a pastora de psiquiatra. E acha que tem que ouvir toda a nojeira. Mas eu queria falar sobre isso. Fala pra Deus, cara. Deus está com os ouvidos todos abertos. Se é que Ele vai te ouvir, né? Deus não está atrás de conversa fiada, meus amigos, meus irmãos. Deus está atrás de pessoas que são determinadas. Ela não está preocupada com a vida dela. Ela está preocupada em agradar a Ele. Porque os interesses da vida dela Ele já falou. Agradas o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o teu desejo? Ser batizada com o Espírito Santo? Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Ter uma vida financeira estabelecida para poder abençoar a obra de Deus? Se não é para abençoar a obra de Deus, Ele não te abençoa, rapaz. Não adianta. Ele não vai te dar, porque Ele vê que você não tem o coração para abençoar a obra dEle. Você sabia disso? Aí abençoa aquele que ninguém dá nada. Aí abençoa aquele que mora lá nos Estados Unidos. Ele vê uma palavra nossa aqui, ele crê na palavra, Deus abençoa ele, ele entra em contato com a parte burocrática da igreja e abençoa a igreja. É o que acontece. Aí a bênção que era do povo daqui, lá de fora pessoas vêm e pegam. Porque não creu. Aí a Bíblia diz assim, ó. Sara riu e as pessoas iam rir com ela. Então não tente achar que... A Bíblia diz assim, ó. O estranho não participará da nossa alegria. Ele vai ver, mas ele não vai conseguir absolvê-la. Pode até tentar se infiltrar, porque tem muitos infiltrados por aí. Ele se infiltra como uma ovelha, mas é um lobo. Como é bode. Quando tu conseguir sentir o cheiro da caatinga, porque bode fede, não fede? Você vai assim, como é que você sente o cheiro da caatinga do bode? É quando é o fofoqueiro, é o mentiroso, é o caluniador, é aquele que gosta de causar intriga, é o ciumento, é o orgulhoso, é o avarento, é o arrogante, é o prepotente. Esse é o cheiro da caatinga. E você consegue perceber. E se quando você conseguir distinguir, discernir o mau cheiro, você tem que repreender. Se você não repreende, porque tu é bode também. Ou não é? Porque só vai aceitar conversa fiada quem gosta de conversa fiada. Amém? E não teve conversa fiada com Abraão. A gente vai chegar na partezinha lá que Sara falou assim, olha, pega esta mulher e seu filho e manda embora. E Abraão achou aquilo muito triste. Ficou triste. Tristinho. E a Bíblia diz que Abraão, Deus falou para Abraão, dá ouvido à tua mulher, Abraão. E Abraão deu ouvido a Sara. Aí diz no versículo 7,
e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Olha para mim, você tem que crescer, não ser criança e ser desmamado. Você não tem que ficar mais achando que é uma criancinha, ficar dependendo. Pastora, será que eu posso fazer isso daqui? Tu sabe se é certo ou não é, rapaz? Pastor, será que eu posso fazer isso daqui? Você sabe se é certo ou não é. Você tem que deixar de ser o quê? Desmamado. Você não tem que ficar papinha. Uma criança, o natural de uma criança mamar é até o quê? 1 ano? Tem uns cavalão aí de 8 anos que tá mamando ainda, né? Não é? Tem. 8 anos de idade tá o cara mamando. Tem 7 anos, 5 anos. Sabia disso não? Tem aí. Por quê? Porque a mãe não teve coragem de tirar o leite materno dessa criança. Nós aqui tiramos. Não foi nem lá, né? Foi uma injeção, né? Tomou um trauma terrível. Quando ele viu o peito, ele não quis mais. Quando ele ia botar a boca no peito, a doutora deu-lhe uma injeção, ele tomou trauma. Não queria mais mamar. Então a Bíblia diz assim, ó. Ficou traumatizado. Cresceu, você tem que crescer. Para de ser criança. Cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Como é que funciona isso, pastor? Você passou a ser adulto, cara. Você passou a ser uma pessoa racional. Você passou a ser uma pessoa que anda sozinho. O pastor, ele só dá a direção. E você sabe qual é a servidão, poxa. Você tem que... Pô, mas... É 30 dias? Pastor, é 40 dias ou é 30 dias? Gente, será que era para abrir que hora os propósitos? É quantas horas de jejum? É 2 minutos? 3 minutos? 1 hora? É o que você pode. A servidão é sua, não é minha. Amém? Amém. Você sabe o que é o melhor para Jesus. Ele vai te retribuir da medida que você retribui para ele. Se você dá lixo para ele, ele não vai te dar lixo, mas ele não vai te dar nada. Se você dá o pior para ele, ele também não vai te dar o pior, porque eu nunca vi Deus dando o pior para ninguém. Ele não vai te dar nada. Então, dar com amor, dar com carinho, dar com servidão, porque a própria unção que está sobre você, ela vai te instruir. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas ele vai te instruir. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, ele vai te instruir. Porque todo dia tem uma direção, ou não tem? Todo dia tem uma direção. Aí a Bíblia diz assim, ó, o banquete. Aí lá no 9, Agar no deserto. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Olha aí o perigo. Olha aí o perigo de você zombar da obra de Deus. Zombar da palavra de Deus. Você acaba indo para o deserto. Acaba sofrendo no deserto. Aí a Bíblia diz aí, ó. 10. Então Sara disse a Abraão: manda embora esta escrava e o seu filho, e o filho dela, porque
o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. E aí? Tem muitos que estão no nosso meio que não vai ser herdeiro dos direitos de Deus. Tem muitos que estão no nosso meio que finge que é batizado com o Espírito Santo. Finge que teve um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus não oscila nas suas decisões. Você quer saber se você teve um encontro com Deus? Se você oscila nas decisões, você teve um encontro com você mesmo. Aí diz assim, ó. Abraão ficou muito incomodado com isto, por causa do seu filho. 12. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo que Sara disse, porque por meio de Isaque será chamado a sua descendência. 13. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. E aí? Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não desperdiçar direitos, para a gente não desperdiçar oportunidades, porque as oportunidades, ela é crucial na vida daqueles que buscam a Deus, porque você nunca vai saber qual é o dia da tua resposta, você nunca vai saber qual é o dia que Deus, ele vai manifestar o poder dele na tua vida. Mas como que Deus ele vai te dar o Espírito Santo dele se você não tem coragem de sacrificar a tua vontade? E aí? Como é que ele vai dar o tudo dele para você e para mim se eu não dou isso daqui para ele? É só você parar para pensar, pessoal. O que é um relacionamento entre um homem e uma mulher? Eu dou 10% de mim para ela, não é? E ela dá 100% dela para mim. Não, eu dou 50% de mim para ela e ela dá 50% dela para mim, que se transforma em quanto? 100. E qual era a idade de Abraão? 100. Você pode ver que ele só foi abençoado quando foi 100%. Quando ele completou 100 anos. Não foi 99, foi com 100. Se tu não foi batizado com o Espírito Santo, porque ainda você não se entregou 100%. Tem alguns que falam assim, quase foi. Quase fui. Quase eu fui batizada com o Espírito Santo. Não existe quase, ou é ou não é. Isso aí é conversa fiada, isso aí é do maligno. Isso é papo furado. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz aí no 14 assim, aí ó. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada, olha só, mandou logo de madrugada. Não? De madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo às costas de Agar e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Bezeba. Viu? Pelo deserto. Às vezes é necessário você ir para o deserto. Às vezes é necessário você ser abandonado, ser abandonada, para que você possa dar valor e você consiga pegar a direção de Deus. É por isso que o tema do nosso discurso hoje, que o Espírito Santo nos revelara, é: quer a unção, mas não quer servir a direção. Quer a unção, mas não quer servir a direção. Todo mundo quer a unção, não é? Todo mundo quer o poder de Deus.
mas será que nós estamos aptos para obedecer a direção? Será que nós estamos aptos para servir a direção de Deus? Abraão fez. Parecia mal. Tu teria coragem de pegar o teu filho e botar ele, largar ele no deserto aí afora aí com um pedaço de pão seco na mão e água? E aí? Nem todo mundo tem coragem de sacrificar. Nem todo mundo. Porque vai entrar logo o sentimento do quê? De mãe. Ai, é meu filho. É meu filho, é minha filha. Mãe, muitas das vezes, quando ela não vigia, ela prejudica a vida dos seus filhos. Por isso que tem um pai racional, sem sentimento. Às vezes não é nem a mãe que é sentimental, é o pai. Ai, meu Deus! Meu filho! Machucou, bateu, não viu? Ninguém nem tocou. Só porque a Deu um criança tapinho, chorou. o cara entra em desespero, meu Deus. Eu nunca vi isso. E ali começa a discórdia entre o casal. Deu um tapinha. Falta de instrução. Por quê? Porque falta direção. São pessoas que estão envolvidas com aquela parte. Quer, não, há. Eles não estão envolvidos com a direção, com a servidão e com a unção. A unção é quem? O Espírito Santo. A servidão é quem? Você. A direção é quem? Altar. Um depende do outro. Se o altar não tiver serviços, discípulos, o altar fica só. Se a unção não tiver servo para guiar, ele não pode dar direção. O Espírito Santo precisa de mim, eu preciso do Espírito Santo, e nós precisamos de vocês, e vocês precisam do altar, e nós precisamos de uma unidade só. No final de tudo, tudo é uma coisa só, porque o corpo é um. Você vê, se o teu dedão do pé estiver infeccionado, mexeram lá na unha, infeccionou, mexe com o corpo todo. Porque somos um. É por isso que Deus, ele precisava separá-los. Por quê? A promessa de Deus era Isaac. A promessa, a vontade de Sara era Ismael. Ismael era o filho da vontade de